Opa, Nozel aqui, hoje vindo para mais um vídeo aqui no canal, tá? Hoje temos vídeo de sagas, depois de muito tempo temos novamente vídeo de sagas e hoje estou eu. As nossas queridas sagas, tá? O café hoje não é chocolate quente e o senhor bolseiro que tá lá no sofá, ó. Olha lá, ó. Bilbo, olha lá, ó. Deixa um gostei se tu gostar desse vídeo, se for novo por aqui se inscreve, tem vídeo sempre nesse canal. Compartilha se tu quiser. Comenta se tu tá pegando alguma dessas mensais e o que tu tá achando, tá? E entra no nosso grupo do WhatsApp, senhores. Vamos fazer a segunda reunião de condomínio, cujo tema é Meu Primeiro Quadrinho. Então seja bem-vindo para participar e falar com a gente. Então, sem mais enrolação, vamos tomar um gole e vamos começar. Começando com a Saga do Flash, volume 5, tá? Temos aqui a lombadinha, temos aqui a contracapa. E se tu olhar aqui embaixo, tu vai ver que essa Saga do Flash, ela tá compilando anuais. Não é a fase principal, são as anuais dessa fase. Custando esse preço absurdo aqui, tá? Então, vamos lá. Nessa HQ a gente vai acompanhar uma série de histórias curtas, HQzinha escrita pelo Mark Waid e uma história curtinha escrita por outro cara. Então, aqui na primeira história a gente vai ter a vida do Flash caso o Wally parasse de ser o Flash. E a gente acaba descobrindo que o Wally teria filhos, ele teria uma vida normal, porém a vida do Flash ia voltar para ele. E bem no fim ele ia ter que voltar a ser o Flash de qualquer jeito. Porém, no fim da história, passando o manto do Flash para o filho dele, que herdaria esses poderes. É uma história bem legal, tá? Bem divertida. E é interessante a gente ver o que seria do Flash se ele tivesse renunciado o manto do velocista mais rápido do mundo. Porém, é meio estranho a gente ler essa história, porque ao mesmo tempo que é legal, a gente vê o Flash com essa personagem aqui, ó. Que é uma personagem full aleatória que apareceu nessa história aqui, mas a gente sempre viu o Flash com a Linda, tá ligado? A gente sempre viu o Wally com a Linda, então é meio estranho a gente ver ele se relacionando com ela. Mas, tirando isso, é bem legal essa história, tá? Na segunda história, a gente vai ter o Flash contra a galeria de vilões, todos eles tendo sido possuídos pelo vilão Eclipso. A gente vai acompanhar algumas lutas bem interessantes, tá? Mas o marcante dessa HQ é o desenho dessa segunda história. Olha que absurdo esses desenhos. Basicamente, a gente vai ver uma luta entre o Flash e toda essa galera aqui, ó, como vocês podem ver. Aqui, acho que fica melhor. Muitos personagens, tá? E essa luta é pelo diamante. É uma luta bem legal porque o Mark Waid, porque o Mark Waid sabe escrever o Flash, então é sempre bem legal a gente acompanhar isso. E a última história, senhores, a gente vai ter o surgimento de um novo herói, que é esse cara. Cadê? Deixa eu achar ele com o manto já de herói, que eu acho que fica mais legal. Tá aqui, ó. Que é esse cara aqui. É uma história legal, tá? Mas não tem nada demais. É uma história onde o Flash e esse cara enfrentam alguns monstros, mas o grande foco é esse cara novo. Então essa é a HQ do Flash, tá? Essa número 5, que contém 3 histórias de anuais diferentes. É uma boa HQ? É uma boa HQ, tá? Mas ela é abaixo das outras? É, porque aqui a gente vai ter várias histórias picadas, entende? Nenhuma inteira. E isso acaba fazendo um pouco de falta, principalmente na terceira HQ, que é desse herói novo, que é bem tanto fez, tanto faz, tá? Mas tá aqui, Saga do Flash, volume 5, uma boa HQ. Seguindo para Saga do Batman, volume 30, com uma capa excelente, tá? Temos aqui a lombadinha e temos aqui a contracapa, com tudo que a HQ compila e o precinho de capa. E nessa HQ, senhoras, a gente vai ter uma história deliciosa, tá? Não tem como definir de outra forma essa história. A primeira história, escrita pelo nosso queridíssimo Alan Grant, como vocês bem sabem, é um roteirista que eu adoro, a gente vai ver o Batman se infiltrando no Arkham.
aonde para investigar uma série de mortes que estão acontecendo na cidade, ele se infiltra no Arkham acreditando que o Victor Sass tá fugindo do Arkham para cometer crimes em Gotham. Então a gente vai ver um Batman muito mais sorrateiro, um Batman muito mais investigativo, um Batman se sujeitando a danos psicológicos, físicos e se sujeitando à lei. Cara, é uma história excelente. Sério, essa história aqui é maravilhosa, uma das melhores que eu li na saga do Batman. E ela vai estar inteira nessa HQ. Então, quem quiser pegar Saga do Batman, volume 30, para ter uma história fechada, excelente do Batman, tá aqui, tá? Os desenhos são fenomenais, olha que absurdo. E o Batman nessa HQ, ele é incrível, cara. No final dá tudo certo, mas o Batman, pra fazer dar certo, ele tem que passar por segurança, ele tem que fazer as pessoas acreditar que ele tá louco, ele tem que fazer as pessoas acreditar que o Zaz é o culpado, e ele tem que provar que ele é o culpado. Então, cara, uma história excelente, sério. Muito, muito bom. Olha aqui. E no final a gente tem uma história também desse cara aqui. Eu esqueci o nome dele do super-herói, tá? Diga-se de passagem. Deixa eu ver se aparece aqui. Peço perdão pelo vacilo. Não aparece. Mas, basicamente, a gente vai ter uma história desse cara destruindo toda a máfia. Tudo isso porque a família dele foi morta por mafiosos, ele era um ex-viciado e ele sabe o estrago que as drogas podem fazer na vida das pessoas. É uma história bem legal também, tá? Diga-se de passagem. Uma história bem bacana que também é escrita pelo Alan Grant. Então, são duas histórias que se fecham na mesma HQ e que são bem bacanas mesmo de se ler. Porque aqui a gente tem uma humanização de um personagem que aparece pouco nas HQ do Batman, que é esse cara, tá ligado? E por último a gente vai ter uma história escrita por um cara um pouquinho famoso aí, o nosso querido Neil Gaiman, onde ele vai escrever um conto curto sobre a Era Venenosa. Mas não é o foco. Então, cara, pega essa HQ, tá? Se tu pegou as outras, pega essa HQ. Se tu não pegou, pega também. Saga do Batman, volume 30. Excelente, tá? Uma das leituras mais gostosas que eu fiz nesse ano foi essa saga. E agora vamos para Saga da Mulher Maravilha, volume 1, tá? Volume 1. Temos aqui a capa, temos aqui a lombadinha, temos aqui a contracapa e tudo que essa HQ compila, custando esse preço. Saga da Mulher Maravilha, com uma fase da Mulher Maravilha escrito pelo nosso queridíssimo John Byrne, tá? Que foi o mesmo cara que iniciou a saga do Superman aqui no Brasil. Temos a saga da Mulher Maravilha escrita por ele também. E nessa HQ, a gente vai acompanhar a Mulher Maravilha batalhando contra novos deuses, tá? Não tem como dizer de outro jeito. Basicamente, a gente vai acompanhar uma Mulher Maravilha contando com a ajuda de um militar e indo atrás de coisas suspeitas que ela acaba descobrindo serem nada mais, nada menos que as forças de Darkseid, como dá pra ver aqui. O velho de saia, que aqui tá de cueca, diga-se de passagem. Cara, essa HQ ela é animal, tá? Já dá pra começar dizendo por aí. É uma HQ ótima, é um bom início pra quem quer começar a pegar a Mulher Maravilha. Pode pegar sem medo. A gente vai acabar vendo uma Mulher Maravilha porradeira, lutando contra novos deuses e provando que a força da Diana é muito grande, senhores. Rivalizando até com o próprio Superman, tá ligado? A gente acaba vendo também uma batalha em Apocalipse. A gente acaba vendo uma batalha na terra da Amazônia, onde a gente vê todas as Amazonas batalhando contra as forças de Darkseid. E não acaba bem, tá? Já vou avisar que não acaba bem. Porque o Darkseid ele é muito forte, cara. Ele é incrivelmente forte. Então, cara, a gente acaba vendo essa luta que é muito fluida, é muito boa de ver. E a gente acaba também vendo o Darkseid bastante nessa HQ, o que é algo excelente, porque o Darkseid é um dos melhores vilões da DC. Então toda vez que ele entra em algum quadro dessa HQ, tu fica tenso, tá ligado? Porque tu sabe que esse cara é perigoso, esse cara é barra pesada. Tu sabe que pode dar muita coisa errada só por ele aparecer, tá ligado? Tipo isso aqui, ó.
O cara é bruto, tá ligado? E também, uma das coisas mais legal é tu ver que a Mulher Maravilha ela vai lutar, lutar, lutar a HQ inteira, mas no final ela vai perder pro Darkseid. Porque ela não é páreo o suficiente pra esse cara, ainda mais com todas as tropas dele. E o que acontece na ilha de Temícera é um massacre, senhores. Apesar de toda a luta, apesar de todo o esforço da Mulher Maravilha, o que acontece é um massacre em Temícera. Que é algo bem interessante, porque a gente não vê a Mulher Maravilha vencendo. A gente vê ela perdendo. E isso já é um ponto bem legal que o John Barney trouxe nesse roteiro. Porque a gente acaba fugindo da mesmice, a gente acaba fugindo daquela briga padrão. Não, aqui a gente vê uma Mulher Maravilha que perde, entende? A gente vê uma Mulher Maravilha que perde, mas que a gente não consegue deixar de gostar dela por ela ter perdido. A gente não gosta menos da personagem porque a gente vê ela lutando do início ao fim da HQ, com tudo que ela tem. E isso é muito legal. Essa HQ aqui fez eu me apaixonar pela Mulher Maravilha e começar a pegar os conteúdos dela. Eu peguei a saga da Mulher Maravilha, eu tô pegando Grandes Heróis de Si, Mulher Maravilha. Comecei a pegar mensal e tô pensando em pegar o Ônibus da Mulher Maravilha. Porque, cara, é muito bom, cara. Como eu queria ter começado a ler antes Mulher Maravilha. Aqui a gente vai ter uma historinha bem tanto fez, tanto faz, tá? No final. Então eu não vou focar muito nela. Mas a gente vai ter participação desse cara aqui na próxima HQ, que é um dos meus personagens favoritos da DC, é o Etrigan, tá? Então eu tô bem ansioso pra ler. Se eu recomendo? Cara, eu recomendo muitíssimo. Eu acho que é a que eu mais recomendo dessas sagas aqui, desse vídeo, é a saga da Mulher Maravilha, esse início, tá? E por último, temos Saga da Liga da Justiça, volume 13. Temos aqui a capa, temos aqui a lombada, temos aqui a contracapa, o que ela compila e o precinho. Não é precinho, é pressão. E bom, senhores, aqui a gente vai ter a continuação e a conclusão do arco Torre de Babel. A HQ é escrita pelo Mark Waid, onde a gente vai ver a Liga da Justiça sendo derrotada pelo Batman. Na real é pelo Ra's al Ghul, mas com planos do Batman. E a gente vai ver como a Liga da Justiça vai conseguir lidar com essa ameaça que veio de dentro, senhores. É um cara que eles tanto confiavam que no fim tinha um arquivo de cada um deles demonstrando como derrotar, qual é a fraqueza e com tudo que eles tinham. A gente acaba vendo uma luta muito boa com o Ra's al Ghul, onde logicamente a Liga da Justiça vence, porém ela vence e perde ao mesmo tempo. Porque o maior impacto que esse arco tem não é a luta, mas sim o efeito que isso causa na Liga. Porque a Liga se divide entre quem quer expulsar o Batman e quem quer manter o Batman na Liga. Afinal, o Batman não é mais confiável e ele é expulso da Liga. E isso é muito legal, tá? Isso aqui é muito legal. E como segunda história, a gente vai ter basicamente uma bruxa de contos de fadas que vem para a realidade. Ela vem para a realidade e começa a tocar o terror. E cara, isso aqui para mim é a maior prova de por que que o Mark Waid é um baita roteirista. Por quê? Essa história, tu pode falar o que tu quiser, cara, mas essa história aqui, a ideia dela é tosca. É muito tosca. É uma bruxa dos contos de fada que vem pra realidade, leva os heróis pro conto de fada, daí eles têm que viver vários contos de fadas. É uma ideia muito tosca, mas que dá certo. Única e exclusivamente porque quem escreveu foi o Mark Waid, e o Mark Waid é um baita roteirista. Então essa história acaba ficando muito boa, tá ligado? Onde elas enfrentam um vilão inusitado e vencem de forma inusitada também. Basicamente, elas fazem o mundo desacreditar, entende? E prendem a vilã em um livro de matemática. Então, cara, é uma história com uma ideia estranha, mas que deu certo porque é o Mark Waid. E é uma história que se fecha nessa mesma HQ, tá? A gente também vai ter umas historinhas extra, bem curtinha, que são tanto fez, tanto faz, então eu não vou falar delas aqui. E a gente vai ter um gancho que vai conectar para a próxima HQ da Liga, que é basicamente Bruce Wayne e Batman no mesmo lugar. Tu não entendeu? Eu entendi.
Mas no próximo vídeo de sagas eu te conto. Temos aqui Saga da Liga da Justiça, volume 13. Muito bom, tá? Também muito bom. E agora a gente vai ter a decisão uma das decisões mais difíceis que eu já tive, tá? Qual que é o top dessas HQs? Top 4 não é tão difícil, tá? Em quarto lugar eu vou deixar a Saga do Flash, que é uma boa HQ, mas por ter várias anuais, não tem nenhuma que traga um grande impacto. Em segundo lugar, eu vou deixar a Saga da Liga da Justiça, em terceiro no caso, volume 13, porque tem uma primeira história excelente. A segunda história é boa, muito boa, mas não é mais nada do que isso. Até porque, como eu falei, a ideia é meio tosca, tá ligado? Em terceiro lugar, agora eu me compliquei, tá? Em segundo lugar, quer dizer, agora eu me compliquei muito, porque eu amei as duas experiências. Mas eu vou deixar em segundo lugar a Saga da Mulher Maravilha. Pega essa HQ, tá? Ah, tô com medo de pegar nos réu. É bom, pega. Pode pegar a Saga da Mulher Maravilha número 1. É uma boa HQ, é uma excelente HQ, é um ótimo ponto de partida, bem escrito, bem desenhado e que vai te apresentar a personagem de uma forma muito legal. Mas em primeiro lugar não tem como. Uma das melhores histórias que eu li nesse ano, muito bem desenhada, com um roteiro estupendo do Alan Grant, simplesmente maravilhoso, tá ligado? A Saga do Batman, volume 30, em primeiro lugar, logicamente. E bom, comenta aí se tu leu alguma dessas sagas, o que tu acha delas. E no mais é isso. Valeu!